Conferido o dia de todos os candidatos. Boa noite, Filipe Caetano. Vamos à análise da campanha. Boa noite, Bernardo. Vamos então à análise do dia da campanha eleitoral neste Combate Blogs especial. Em estúdio estão o João Gonçalves, do blog Portugal dos Pequeninos, e também o habitual no Combate Blogs Nuno Ramos de Almeida, que escreve no 5 dias. É um dia marcado pela hipótese da segunda volta, que foi uma hipótese muito falada por vários candidatos. Cavaco Silva fala na necessidade de poupar tempo e alerta para a manipulação que pode surgir nos últimos dias. Vamos então ao debate. Eu começo pelo João Gonçalves. Para quem não conhece, ele é um confesso apoiante de Cavaco Silva, mas de qualquer forma vai comentar aqui todos os candidatos. Como é que tens visto a performance do candidato Cavaco Silva? Bem, na verdade o candidato Cavaco Silva, o presidente Cavaco Silva, é o único candidato a sério nestas eleições presidenciais. Todos os outros candidatos existem contra ele, e, portanto, são aquilo a que se costuma chamar candidaturas negativas. Julgo que Cavaco tem feito bem em descer ao terreno, ou seja, fazer campanha. Isso revela, ao contrário do que às vezes sugerem em relação a ele, humildade democrática. Portanto, ele não se manteve numa posição como aqui há uns anos teve um candidato à Câmara de Lisboa, que era presidente da Câmara, que era o Dr. João Soares, que achou que não devia fazer campanha, porque majestaticamente e por natureza estava eleito porque era presidente, e viu-se o que aconteceu. E nesse sentido, Cavaco tem, a meu ver, feito, e eu sou insuspeito para dizer, mas tem feito uma campanha, enfim, dentro das contingências desta campanha, que não são propriamente brilhantes, tem feito, de facto, uma boa campanha junto das pessoas, que é o que interessa. Falando diretamente aos portugueses e não andando pelas portas laterais com conversas de chás. Nuno, concordas com isto? De facto, é o único candidato sério em toda esta campanha? Não concordo com isso. Acho que, é natural que haja campanhas negativas no seguinte sentido, que é natural que alguém que está a ser eleito para um cargo, concorre com um presidente que já foi eleito, se coloque contra o trabalho que ele fez anteriormente, dizendo e criticando. Portanto, que pretende substituir esse presidente, tem que fazer uma crítica. Eu acho, no entanto, sobre o que disseste sobre a segunda volta, eu acho que há demasiados candidatos na segunda volta. Quer dizer, não cabem todos no palanque, pelo que eu consigo perceber. Todos eles parece que o único que não passa é o próprio professor Cavaco Silva. Se as pessoas enterrassem cá hoje, parece que a segunda volta ia ter 5 candidatos. E havia um que era um tal Cavaco Silva que nem sequer lá estava. Certamente passará o professor Cavaco Silva, caso haja segunda volta, mas isso é outro fenómeno do entroncamento. Mas era interessante pegar e ver que essa Na tua perspectiva não há hipótese de segunda volta, é isso? Não é não haver. Acho muito improvável a hipótese de segunda volta. Porque daqui a 4 dias ou 5, no domingo, fica o assunto resolvido. Eu acho que há uma coisa que é importante. Esta campanha eleitoral é uma campanha fraca porque os candidatos, em geral, são fracos. São fracos o Presidente e são fracos os que se opõem. São fracos porquê? Porque nós estamos numa situação nacional muitíssimo grave e o atual Presidente tem culpas no cartório, porque ele foi Primeiro-Ministro e é Presidente e nós chegamos até aqui. Portanto, o afirmar que não há matéria de campanha eleitoral, no meu ponto de vista, não tem sentido. Deixa-me só acabar. Já foi Primeiro-Ministro em 95. Sim, mas temos 15 anos de Partido Socialista. Este tipo de regime económico, que tem o PSD e o PS no governo, que é o das parcerias público-privadas ou das concessões, também nasceu com o professor Cavaco Silva. A ponte Vasco da Gama, que foi uma concessão que nós ainda estamos a pagar e vamos pagar mais de 30 anos, nasceu com o professor Cavaco Silva. Portanto, aquilo que se diz é este tipo de governo em que tem uma economia, em que quando há lucros uns recebem e quando há prejuízo é o contribuinte que paga, nasceu com o professor Cavaco Silva. E, simbolicamente, um dos problemas que se discute nesta campanha, e que o João Gonçalves diz que é pouco importante, é a questão do BPN. O BPN, quando teve lucros, receberam sempre os mesmos. E quando teve os prejuízos, são 5 mil milhões de euros. Estamos a pagar nós. Portanto, a questão que aqui se colocaria era, nestas eleições, discutir a questão da crise e a questão das suas soluções. Infelizmente, tanto o professor Cavaco Silva como os outros candidatos levaram a campanha, como sabes, sobretudo a pré-campanha, para temas que não tinham nada a ver com as eleições presidenciais. A partir daí, coisas perfeitamente laterais. Havia aqui uma questão fundamental, que é a questão do papel do Presidente da República e dos poderes do Presidente da República.
Mas tu achas e de que o repente Presidente da apareceram República uma não série tem... de coisas. Achas que não é importante os amigos do Presidente da República, não é importante a sua cumplicidade com determinadas coisas? Certamente, se o Charles Smith ou Manuel Pedro... Esse termo cumplicidade é um termo perfeitamente esdrúxulo. Certamente, se o Charles Smith e o Manuel Pedro estivessem na Comissão de Candidatura do Sócrates nas eleições legislativas, o Charles Smith e o Manuel Pedro do Freeport estivessem na candidatura do Sócrates nas legislativas e o Sócrates não foi condenado pelo Cavaco Freeport... Silva, tal como Manuel Alegre ou outro candidato qualquer, não pode responder por não sei quantos membros que estão nas comissões de honra. Isso são os seus vizinhos. Ele nunca pode responder, mas é uma coincidência. Não, ele não pode responder, não é isso que está em causa. Que sejam sempre os mesmos. De qualquer forma, Nuno, essa história do BPN, a questão do BPN, foi levantada... O BPN é uma questão simbólica. Sim, foi perdendo alguma força e nesta segunda semana de campanha já praticamente não é falada. Eu acho que a questão do BPN não é uma questão, do meu ponto de vista, sobre a honestidade de um candidato. Mas eu acho que o Nuno está-se a referir a um BPN nacionalizado nosso público que está a custar... Não, falou também dos... Mas ele só custou-nos a nós, porque entretanto havia uns tipos que tinham sido todos ministros e todos apoiantes do professor Cavaco Silva que lhe deixaram num buraco. Quer dizer, o buraco existia antes da nacionalização. Eu não queria que o assunto do BPN foi manipulado. A questão que eu te estou a colocar do BPN não é a questão da honestidade ou da desonestidade. É a questão que nós estamos num estado tal de economia que a discussão que tem que se ter é dentro dos poderes presidenciais, porque o Presidente é eleito e faz uma política e deve propor uma política, é se temos que continuar com este estado de coisas ou alterar. E este seria um... Mas o Presidente não governa no nosso sistema político. Sim, mas também não governa. Mas também não é uma Virgem Maria então, que para se atira ao atual Presidente da República esse epíteto de que é quase um governante... Como se diz, não, mas também não é. Mas eu não acredito está nessa ali história só que o Presidente da República não é um cargo político. João, não é um cargo político, mas é um cargo político com os contornos que a Constituição lhe atribui, independentemente do que pensemos disso. Perguntas ao professor Cavaco o que é que ele pensa sobre o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, ele diz, eu não posso dizer nada porque eu sou Presidente. Não. Isso não é assim. Exatamente o que ele disse na entrevista, quando lhe perguntaram sobre isso, no público. O que é que pensa? Não posso dizer porque sou obrigado a ter não sei o quê. Portanto, eu acho que ele é eleito. E sendo eleito, tem que ser eleito por uma política. E é eleito por alguns portugueses e outros não o vão eleger. Eu gostaria de saber, por exemplo, em relação a este orçamento, que uns dias diz que está a favor, outros dias diz que está contra, qual era a opinião dele. Gostaria de saber. Porque acho que viabilizou esse orçamento. Portanto, logo desde a partida já sabemos, pelo menos institucionalmente, qual é a posição do Presidente, que já disse que é o orçamento necessário. Mas passando à frente, falaste na questão da saúde. Hoje mesmo houve uma entrevista do Correio de Campos ao jornal e lançou aqui alguma polémica e, aliás, parece-me que foi um dia um pouco agitado para Manuel Alegre, até pelos confrontos que houve quase à frente da Casa do Primeiro-Ministro, um dia depois, praticamente, de Manuel Alegre ter usado como argumento na campanha o facto de, quando Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, a forma como lidou com movimentos sindicais foi com cargas policiais e hoje acontece uma situação em que há uma carga policial e até dois sindicalistas que foram detidos, um deles algemado. Como é que vês a campanha de Manuel Alegre? Queria por isso mesmo fazer uma ponte. Eu acho que a campanha de Manuel Alegre está, à partida, condenada. Tem muitas dificuldades. Porque numa altura... Mas existe um cenário potencial segunda volta e ele será o único com hipótese de segunda volta. O potencial segunda volta faz pelo crescimento de todas as candidaturas que não a de Cavaco Silva, porque basta, ele tem que ter 50% mais um dos votos expressos. E, portanto, quer dizer, se imaginemos que o bom do Coelho tem 10% que não vai ter, ele contribui tanto para uma segunda volta como contribuem os votos de Manuel Alegre. Agora, ele tem um problema de fundo. É que numa altura em que o foco principal da questão está na economia e na crise e está numa certa contestação ao governo, ele tem nos seus apoiantes quem é contra o governo e quem é favorável ao governo. O que torna uma situação divertida que o candidato que parece às vezes da oposição é o candidato presidente, que aliás coabitou muito bem com o atual governo, esteve sempre muito bem com o atual governo. É curioso uma frase de Fernando Rosas, num comício de Manuel Alegre, que dizia que a política de direita está no PS e no PSD. Mas se me permites, o candidato Cavaco Silva, que é simultaneamente Presidente da República, dirige-se a todos os portugueses. Como todos os outros.
Não, mas dirige-se ele particularmente, tem a especial responsabilidade de ter Mas é candidato, não é às costas presidente. 5 anos de presidente. Mas, João, eu gostaria Presidência da da República. tua avaliação em relação também a Manuel Alegre, da campanha de Manuel Alegre. Como é que tens Eu visto? concordo com o Nuno, é uma campanha esquizofrénica, porque não é possível ter no mesmo palanque, por exemplo, o Ministro da Justiça e a seguir o professor Fernando Rosas, o Dr. Santos Silva e a seguir o Miguel Portas e por aí sucessivamente. Portanto, há uma esquizofrenia política Aparentemente, o Manuel Alegre é que se dirige a todos os portugueses, portanto. que não. Todos os de esquerda, pelo menos, nem é um problema de esquerda. Há aqui uma esquizofrenia interna a essa candidatura que não tem nada a ver com o que foi a candidatura há 5 anos atrás. Manuel Alegre acabou por se colocar, até em certo sentido, em pior posição do que o Dr. Mário Soares há 5 anos. Apesar de tudo, o Dr. Mário Soares era a candidatura do PS e o Dr. Mário Soares tinha outro peso, não é? Claro. E o Manuel Alegre está nesta loucura. Chamada não é? quadratura do círculo. Em relação ao... Para além de acentuar muito o aspecto negativo. Portanto, ele está permanentemente em contraponto à candidatura, a qualquer frase, a qualquer palavra que venha do lado de Cavaco Silva. Em relação aos outros candidatos, eu gostaria que também fizesse uma breve análise aos outros candidatos, uma vez também já estamos na fase final da conversa. O que valem os outros candidatos? Eu há uma candidatura falava que considero, aliás, outro dia escrevi isso, as duas candidaturas, enfim, chamemos-lhe profissionalizadas, no bom sentido, é a do professor Cavaco e é, curiosamente, a do Partido Comunista, do Francisco Lopes. Acho que é uma candidatura que faz o seu caminho, está a fazer o papel que o PC precisa de fazer numas eleições com estas características, que lhe permite, uma vez que o Bloco, o candidato do Bloco é também o candidato do Governo, portanto isso dá um espaço ao Partido Comunista, e tiro o chapéu à forma como a candidatura Francisco Lopes se tem comportado, independentemente do conteúdo, como digo, é mais um dos tais 5 que hoje anunciaram que vão estar numa segunda volta, pelos vistos, sozinhos. Nuno, queria também a tua opinião em relação aos outros candidatos. Com certeza partilhas esta opinião, aliás, acho que é uma opinião generalizada, que de facto a candidatura Francisco Lopes foi subindo ao longo Eu acho que da a campanha. candidatura do Francisco Lopes surpreendeu, embora eu acho que o PCP pudesse ter tido a veleidade de apresentar um candidato dito mais unitário, que pudesse disputar com Alegre taco a taco, mas preferiu apresentar um elemento da sua direção e acho que surpreendeu nos debates, tem surpreendido na campanha e penso que não há sondagens, enfim, a comunicação social preferiu poupar dinheiro, mas penso que aqueles 60% ou 70% que davam ao Cavaco são miríficos, ele terá 50 e poucos, provavelmente ganhará Mas isso a tem a ver primeira com a volta. abstenção, não é? Não, tem a ver com... Tem a ver, sobretudo, com isso. O grande combate é contra a abstenção, não é contra as outras respeitáveis pessoas. Mas é assim, as outras pessoas é que estão contra a candidatura. Eu não sei se são boas ou são más sondagens. Acho que sondagens com 800 tipos por telefone, que depois concluem que no Alentejo a maioria não sei o quê, são sondagens que não têm muito... Mas nas presidenciais as sondagens são mais falíveis, como sabes. Querias concluir em relação a Não, eu acho que há a hipótese de haver uma segunda volta, dependendo da abstenção e dependendo da expressão de todos os candidatos que não são o professor Cavaco Silva. Agora, que tem havido campanhas melhores, a que me desiludiu mais foi a do Dr. Fernando Nobre. Acho que foi a campanha mais fraca. Eu tenho um grande respeito dele na sua atividade na AMI e acho que não se conseguiu perceber a campanha, mas enfim... A do Manuel Alegre, à partida já era uma campanha complicada. Não percebia do Defensor Moura. Inicialmente pensei que era uma candidatura anti-Alegre, agora parece que é uma candidatura anti-Cavaco e que ficava em Viana do Castelo. Mas acho que... Não era para dizer coisas que ficava mal ao Manuel Alegre dizer. Mas é interessante porque inicialmente disse mal da ligação do Manuel Alegre ao Bloco de Esquerda e, portanto, foi essa Mas depois a razão que se apresentou. Foi deixando cair esse argumento. Bem, fica aqui a vossa análise da campanha. Não vou continuar a ter-vos mais nenhum dia, uma vez que a campanha está praticamente a terminar. Agradeço ao João e agradeço ao Nuno. Foi assim mais um Combate Blogs. Nós regressamos amanhã para mais análise da campanha eleitoral. Muito boa noite.